Muito bem, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Estamos de volta aqui com a nossa nona aula, parte 1, página 29. Página 29. Nós falamos na aula passada dos dois cavaleiros do Apocalipse, que é o cavaleiro branco e do cavaleiro vermelho. Nós vamos entrar nesta aula continuando o assunto, falando aqui agora sobre o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto. A cor preta nos fala de fome, de carestia, fome, que assolarão as nações da terra. Isto fala de relacionamento, pois isto fala de racionamento, pois o cavaleiro aparece com uma balança na mão. Uma balança na mão. É isso mesmo, uma balança na mão. É isso mesmo que estamos vivendo nesses últimos dias. A fome está assolando a terra. Já moram milhões e milhares de pessoas todos os anos em toda a terra por causa da fome. Os gêneros alimentícios estão ficando escassos. Você entra hoje num supermercado aí, você fica lá 5 ou 10 minutos. Quando você sai de lá, você já gastou, quando passa no caixa, 150 a 200 reais. Antigamente poderia entrar no supermercado e encher um carrinho, 2, 3. Hoje não se vê mais ninguém enchendo 2, 3 carrinhos no supermercado. As pessoas pegam o carrinho até menor, porque já sabem que não tem como comprar muito. Olha o que estamos passando. E isso vai piorar quando chegar o terceiro cavaleiro. Os elementos químicos começam a entrar em evidência e as doenças começam a tomar conta da humanidade. As doenças, as pestes, as epidemias, as pandemias estão tomando conta dos habitantes da terra. As nações estão sucumbindo. As grandes crises econômicas estão invadindo as nações. As grandes crises econômicas, elas estão sucumbindo nessas crises econômicas. Este cavaleiro aparece com a balança na mão, de cor preta. Começa agora a haver um desequilíbrio tremendo na própria terra. Os homens são tomados de angústias, mas para quem é fiel a Jesus, Deus irá abrir mesas em pleno deserto. Para quem é fiel a Jesus, Deus vai abrir mesas em pleno deserto, fartura, porque o salmista Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida dos seus. O mesmo Deus que cuida dos pássaros, que não semeiam nem cegam, Ele mesmo
este mesmo Deus, que tudo pode, que tudo tem e que tudo sabe, Ele cuidará do seu povo. Com a abertura do terceiro selo, com a aparição deste terceiro animal de cor preta, nos faz lembrar daquilo que Jesus falou em Mateus 24 e versículo 7, que diz assim: e aparecerá fome, pestes, terremotos e angústias. As nações andam mergulhadas neste caos terrível. No equilíbrio social, econômico, financeiro, religioso e político, que começam a tomar conta das nações. Um prenúncio daquilo que vai acontecer. O medo, o pânico, o pavor começarão a tomar conta das pessoas que não têm Jesus no coração. Mas na palavra de Deus há uma esperança, há uma profecia no livro de Malaquias, capítulo 4 e versículo 2, que diz assim: olha, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saltareis e correreis como bezerros soltos nas estribarias. Isto é para quem teme ao Senhor e se lembra do seu nome. Glórias ao nome do Senhor. Deus seja louvado. O mundo começa a cambalear, as nações começam a ficar angustiadas, as nações estão pegando fogo como se fosse um barril de pólvora. O mundo está cambaleando como se fosse um bêbado. Os povos, a humanidade que não tem Jesus, estão todos ficando de cabeça para baixo. Mas a igreja de Cristo, lavada, remida no sangue do Cordeiro, ela continua de cabeça para cima e de olho erguido para o céu, esperando daqui a alguns instantes ouvir o toque da trombeta e ser tomada dessa terra para o arrebatamento que breve acontecerá. Muito bem, meus irmãos, muito bem. O mundo está aí, todo atrapalhado. O que estão pensando? O que comeremos? O que beberemos? É dessa maneira mesmo que o mundo está. O que comeremos amanhã se continuar desse jeito? É as palavras que nós ouvimos hoje quando saímos na rua, ou entramos dentro de um ônibus, ou do supermercado. É isso, é alguém assim de braço cruzado, olhando para as prateleiras, e pensando assim: o que eu vou fazer? O que eu vou levar? Se hoje está assim, imagina amanhã. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Esta é a realidade que estamos vivenciando. A preocupação, o declínio, o medo do amanhã. Página de número 30. O medo do amanhã. Ele está tomando conta dos moradores da terra. E a tragédia que está para acontecer na terra, todo mundo está esperando, está em posição de instabilidade, esperando a qualquer momento acontecer uma tragédia na terra. O mundo está abalado,
pelas grandezas das guerras, dos distúrbios que acontecem a cada dia na história das nações. Mas a igreja tem uma esperança, porque Paulo diz que nós não somos como os demais homens que não têm esperança. Ele disse isso aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13: quando todas as flores do jardim se secarem, quando todos os rios também se secarem, haverá uma esperança gloriosa e radiante no coração do cristão que está na presença de Deus. Cristo voltará, a nossa esperança é Cristo. Cristo voltará, e a nossa força maior é a nossa sinfonia da alegria. Nós estamos baseando em uma consonância de uma fé religiosa que jamais murchará. Não será a morte, nem a angústia, nem os anjos, nem outra criatura, como diz Paulo em Romanos 8, 31 a 39, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preparai-vos, porque o dia é chegado e a hora se aproxima. É agora, é hoje, ou talvez nunca mais. Ou você decide hoje se serve a Jesus ou se serve o mundo, porque o dia da decisão é hoje, ou talvez nunca mais. Não espere o amanhã não existe, porque quando chegar amanhã é hoje de novo. Não existe amanhã. Quando chegar amanhã é hoje. Então conserta hoje, santifica hoje, se prepare hoje e esteja esperando Jesus voltar hoje. Deus abençoe. Vamos passar para o quarto cavaleiro. Quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo. Cavaleiro amarelo. O amarelo fala de morte. São fatores que evidenciam o período dramático da angústia dos povos. A primeira é a espada, a segunda é a fome, e a terceira é a peste. E surgirão neste período duas testemunhas, as duas testemunhas do Apocalipse, neste período do cavalo amarelo, que vai falar de morte. Vai aparecer então as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Duas testemunhas que nós não vamos ler do capítulo, é o capítulo todo, tá? Leia em casa aí, leia Apocalipse 11, para você estudar sobre as duas testemunhas. O cavalo amarelo seria decorrência da morte e dos horrores que a terra estará sofrendo no devido clímax de angústia. A morte tomará conta da terra, porque no milênio a população do mundo será reduzida em 1/3. A maioria das pessoas morrerão através das pragas, das úlceras. Deus vai mandar praga de úlcera sobre o povo que estiver passando pela grande tribulação. Praga de saraiva, a maioria dos povos morrerão nessas pragas.
das tarsas e dos ais. Das tarsas e dos ais. A Bíblia fala de 3 ais que vai haver dentro da grande tribulação. Mas agora, em nossos dias, estamos nos deparando também com estas coisas terríveis chamada morte, em grande escala. Só se ouve isto no jornalismo da televisão: morte em alta escala no mundo inteiro. Morte. Ai, aí está as pragas tomando conta da terra, como se fosse os selos do Apocalipse que estivessem sendo abertos agora diante de nós. Claro que não é, ainda não. Nós estamos ouvindo falar de mortandade em alta escala, mas ainda não é a abertura dos selos da grande tribulação, não. Isso aqui ainda é princípio de dores. É princípio de dores. A única proposição verdadeira para escaparmos do dramático dia do Apocalipse é o homem tomar um rumo unicamente para Jesus Cristo, abraçando-o como Senhor e como Mestre e como seu Salvador. Quer escapar desta ira, desta grande ira, desses horrores e pragas que serão lançadas sobre a terra? Aceita Jesus como Salvador, que o Senhor te levará para o céu no arrebatamento antes dele derramar as pragas sobre esta terra. A cor amarela deste cavaleiro nós estamos acompanhando pelos noticiários que acontece nas nações por aí, em todo o mundo, né? No mundo inteiro, milhares de pessoas morrem diariamente pelo o dano terrível da fome que assolam as nações e tomam conta do planeta Terra, e não há uma resposta. Quem tem resposta para este mundo? Cadê a resposta? Cadê os presidentes? Não tem resposta. Os reis não têm respostas. Ninguém tem resposta para este mundo. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém está entendendo nada. Só a igreja que está entendendo tudo. Só a igreja de Cristo que está entendendo tudo, porque a igreja sabe, e é Jesus que está chegando aí, e breve nós sairemos desta terra para estar para sempre com Jesus nas alturas do céu. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos enfoca 3 variedades de morte. Existe a morte espiritual, a morte física e existe a morte eterna. Existe solução para a morte espiritual. Também existe solução para a morte física. Mas para a morte eterna não existe solução. Se uma pessoa morre eternamente sem Cristo, está sob a sentença do juízo e da condenação eterna do juízo do trono branco no dia final. Deus a ninguém condena, mas deu ao Filho o poder de exercer o juízo. Pois bem, meus irmãos, logo,
todos estarão sentenciados ao agrilhão da morte, mas você que pode fugir do agrilhão, você que pode fugir do agrilhão da morte, do pecado e do inferno, aceitando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você terá vida eterna, como diz João 11 e versículo 25. Olha o que diz a Bíblia Sagrada para você. João 11, versículo 25. São João 11, 25. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Então a solução ainda para você que está vivo. Enquanto tiver vida, tem esperança. Enquanto a igreja está na terra, ainda tem esperança. Mas não espera muito não, porque a igreja já vai ser tomada daqui a pouco da terra. A Bíblia denuncia, proclama e dita que o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Está lá em 1 Coríntios 15, 56 e 58, já foi lido aqui, né? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para esmagar aqueles que tinham o agrilhão da morte, o império da morte, a saber, Satanás. Jesus veio para esmagar Satanás. Romanos capítulo 20, versículo 16, ou capítulo 16, versículo 20, vai dizer assim: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E quando o sangue de Cristo vertia na cruz do Calvário, cada gota de sangue falava da nossa vitória. Este sangue, passando aqui para a página de número 31, este sangue é mais precioso do que o ouro, é mais precioso do que a prata, é mais precioso do que as pedras preciosas, porque este sangue é o sangue de Jesus, é o sangue inocente, é o sangue do Cordeiro que foi levado como um mudo para o matadouro, é o sangue do Filho de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 2. E depois 1 de Pedro 1,19. Hebreus 9, versículo 2. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Lê versículo 12, 13 e 14. Nem por sangue de bodes nem bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha é esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém. 1 de Pedro 1,19 e depois João 19, 25 e 26. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Amém. Leia de novo, para nós, lendo o versículo 18 e 19, por favor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira,
de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Amém. São João 19, 25, 26. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Capítulo 13, versículo 15. 13, 15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Capítulo 11, versículo 25. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Você quer escapar da ira de Deus, que será derramada na grande tribulação? Então se prepare para subir no arrebatamento da igreja. Eu volto a dizer, a hora é agora. Não deixe para o amanhã, porque o amanhã não existe. Quando chegar o amanhã, é hoje de novo. Então, conserta com Jesus hoje, ou talvez você nunca mais terá oportunidade para se consertar. Que Deus abençoe. Ficaremos aqui com esta aula, prometendo voltar depois, falando sobre o surgimento da besta. Vamos falar agora detalhado na próxima aula, o surgimento da besta, do anticristo e do falso profeta. Nós tivemos hoje uma visão assim, panorâmica, né, sobre a besta, o anticristo e o falso profeta. Agora, na próxima aula, nós vamos falar detalhadamente para aprendermos mais ainda sobre este assunto. Então, até na próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica na paz. Amém.